Olá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso local de trade do horário da manhã. E o que a gente tem de notícia aqui hoje, né, os principais índices de ações do mercado internacional apresentam leves quedas após terem apresentado forte recuperação no último pregão. Nos Estados Unidos, o rendimento dos títulos de 10 anos volta a cair, indicando alguma redução dos temores de inflação no país. Tá? E no Brasil, o principal evento hoje aí na Bolsa será a estreia das ações da Jet Ninja, né? A NinJ3, tá? A maior plataforma de serviço do país, e a companhia levou 554 milhões de reais em oferta inicial pública, né? O IPO, né? Na sigla em inglês, tá? Com cada ação saindo por R$ 20, 20% abaixo do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 24,99 a R$ 33,50, tá bom? Então, assim, essa é só algumas notícias aí pra gente ficar atento. Hoje tem rolagem aí de swap do Banco Central, 15 mil contratos, tá? Pode impactar aí o nosso mini dólar, tá bom? Então, pessoal, é para a gente ficar atento aí a essas informações, tá bom? A gente ficar atento aí a essas informações. O que a gente tem aí com relação ao nosso contrato do mini índice, que a gente vai ficar atento aí. Vamos voltar aqui aos nossos locais de trade para a gente poder verificar isso aí. Não, vamos voltar um pouquinho aqui. Então aqui só para alertar aqui um pouquinho, alertar não, só para a gente se situar aí, a gente está dando uma olhadinha aí no mercado macro, a gente está olhando aí o Ibovespa, né? Falamos aí do IPO, da Jet Ninja, falamos aí da queda dos juros de 10 anos dos Estados Unidos, a rolagem aí do Banco Central. E no índice, o que acontece? No Ibovespa, né, no contrato cheio aí, nós temos aí, ele fechou em 121.880, né? Então, a princípio, o que nós temos aí é um sistema clássico aí, a gente está usando aí o cruzamento de duas médias, só para a gente verificar que geralmente o mercado usa muito, a média de 9, de 21. Então, a média de 9 continua para cima da média de 21, né, que é a linha amarela é a média de 21, e a linha azul a média de 9. Então, até fazendo referência ao nosso estocástico ali que a gente utiliza, tá bom, pessoal? E no Ibovespa ele continua acima da nuvem de Timoco, ou seja, continua numa tendência de alta, né? E talvez aí tentar ultrapassar aí a máxima aí dos últimos 21 dias, tá? Então, só para a gente ficar atento para onde possivelmente vai o mercado. Se o mercado recuar, né, ele vai buscar níveis próximos ali aos 113 mil, tá bom? Agora, entrando aí no nosso mini índice, tá bom? Ajustando aqui para a nossa regra de coloração do Renko, tá? Que nós temos aí? É sempre bom olhar à esquerda do gráfico, né? Que a gente possa se planejar aí, a gente possa planejar melhor as nossas operações. Essa é a nossa tabela aí, a nossa tabela de monitor de tendência de mercado. É daqui que eu extraio, né? Faço aquele extrato, aquele resumo, e aquele quadro aí que eu compartilho lá no Instagram, lá no Facebook e também no Telegram, né, onde eu coloco lá os locais de trades aí, tá? Então, para o mini índice, a gente tem o seguinte, né? A tendência primária é de alta, porque o ajuste é maior do que o ajuste do pregão anterior, né? E o sentimento de mercado é um sentimento de continuação, porque o estocástico diário ele não está saindo daquelas regiões de sobrevendido ou sobrecomprado, que são aquelas operações, aquelas melhores operações aí do nosso trade system, tá? Então ele ficou na faixa ali intermediária, então talvez o sentimento seja de continuar aquele movimento, né? Aquela direção, aquele direcional ao qual estava ocorrendo durante o último pregão, tá bom? Então, vamos ficar atentos aí a esses pontos, tá? Então, é isso que eu marco aí para vocês. E o que eu sugiro, né? É vocês colocarem lá no gráfico, né? A linha de resistência, né? Marcando essas regiões, tá bom? No índice e também no dólar, tá? O ajuste de hoje, né? Previsto para hoje, 122,119, tá? Então, voltando aqui ao gráfico, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí para a esquerda do nosso gráfico, tá? Eu marquei aí essa linha roxa, né, ou fúcsia, é a frequência de mercado, tá? E vocês extraem essa frequência lá
naquele quadro que eu compartilho para vocês, tá? E a frequência de mercado aí está em 121,264. Vocês podem verificar que no último pregão, o nível de preço, né, tivemos 2 pivôs em cima dessa região, tá? Ou seja, o mercado realmente ele se segurou, né, nessa frequência. Verifiquem aí, ó, a nossa máxima dos últimos 21 dias, isso no gráfico diário, e a mínima, tá? Então o mercado ele está trabalhando dentro dessa faixa, desse range aí, tá? Entre essa mínima dos últimos 21 dias e essa máxima. E a frequência, essa linha roxa, é onde a gente busca as operações também durante o intraday, tá? Aqui é no diário, né? Para a gente ter aquela visão macro, como eu estava colocando, né? O próprio mini índice também continua acima da nuvem de Ichimoku, mas fez ali, teve um suporte ali na frequência, né? Então a frequência de mercado justamente segurou, né? Para que o índice não retornasse a níveis inferiores, porque a nossa mínima dos últimos 21 dias, ela nem é abaixo da nuvem, né? Então ela está dentro da nuvem. Então, se o mercado cair, tiver algum tipo de correção mais forte, a gente pode facilmente, né, chegar a níveis ali inferiores ali aos 117 mil, tá bom? Agora, o mercado está muito mais próximo, né? A gente consegue visualizar isso no diário, de romper a máxima dos últimos 21 dias, né, que é o 123,250, tá? Então, é sempre bom, pessoal, dar uma olhada aí no diário também para verificar o que está acontecendo na questão macro aí, do contrato, né? A gente não ter só aquela visão míope, só das nossas operações, quem opera no 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ficar preso a esse time frame, né? E também não ficar preso só ao renco, né? Ou seja, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha na janela, no retrovisor e ver o que está acontecendo, né? Independente do nosso operacional, tá bom? Então, voltando aí ao nosso renco aí no 21R que a gente usa no mini índice e dando uma olhadinha para a esquerda, como eu estava falando, verificando aí as operações que a gente pode realizar hoje, né? Mas olhando para trás aí as operações, as oportunidades aí que tivemos aí na sexta-feira, tá? O mercado muito embolado, né? Se a gente pode usar esse termo aí para falar de algo mais técnico, né? Como operar day trade, né? Usando análise técnica, né? E baseado em indicadores e níveis de preço, mas o Renko ele nos proporciona justamente isso, né? Esse olhar e verificar que o mercado estava trabalhando muito próximo, né, ou dentro da nuvem, né? Então são locais onde a gente não tem boas operações, tá? Operações que a gente teve aí. O que a gente olha no gráfico, né? O que a gente olha no Trade System? A gente tem a nuvem de Ichimoku adaptada. Nós temos ali essa linha branca pontilhada que é o Price Guide, né? Que a gente utiliza para marcar a faixa de abertura e buscar aquelas operações de ponto de retorno. Nós temos essa linha azul, né, azul celeste, se eu não me engano, que é a nossa média de 96 períodos, né, que já foi testada e é super recomendada e muito assertiva. Funciona muito aí como suporte e resistência aí no mini índice, tá? Nas operações da última sexta-feira, tá? A gente tem aqui, ó, a princípio, né, parecia ser uma operação de venda, né, abaixo da nuvem, ou seja, fechamento do box abaixo da nuvem, né? O que você vai fazer? Vende, né? Só que você tem que olhar para baixo, como eu sempre costumo falar, né? Nosso operacional é 3 de 3 que a gente fala ou 3 de 2, no sentido 2 de 3, no sentido de a gente tem operações de compra, operações de venda, é claro, e operações de compra de risco e venda de risco. A operação de compra clássica é quando eu tenho três, né, das 3 confirmações que a gente precisa, que o sentido direcional no sentido da nuvem, né, ou seja, acima da nuvem compra, abaixo da nuvem venda. Eu preciso de um pivô, né, de alta ou de baixa, ou seja, um pivô de alta, box azul, ou pivô de baixa, box amarelo. E eu preciso do estocástico também, me dando aquele momento direcional, daquele tempo, né, de realmente estar acontecendo aquela operação ali. Então, essa operação aqui,
era uma operação que eu não tinha o meu estocástico a meu favor, tá? Então, uma operação que com certeza daria loss. Por quê? Eu tenho um cruzamento, né, um fechamento para baixo da nuvem, né? A gente está marcando aqui na setinha. E eu tenho, né, um pivô lá atrás, ou seja, ancorando essa operação. Tudo bem. Só que se eu olhar para baixo, vocês vão perceber que o estocástico, tá? Ele está saindo da região de sobrevenda, cruzando para cima da média. Então ele está dizendo não tem operação aqui, porque eu, no momento eu vou tentar fazer um repique, né? Vou tentar recuperar essa baixa que teve. Teve operação lá atrás, né? Teve venda de risco no box amarelo quando ele entrou na nuvem aqui e perdeu a VWAP, né? Então a VWAP estava aqui dentro da nuvem, então tinha o que? No fechamento do box amarelo aqui dentro da nuvem, né? Que fechou abaixo da VWAP, você podia entrar numa venda de risco, stop na sombra do box, do pivô, teu alvo. O teu alvo seria a faixa de abertura, né? Que seria que ia servir como suporte, tá bom? E foi justamente isso que aconteceu, justamente na abertura o mercado segurou, então facilmente você teria aí pelo menos aí 300 a 400 pontos nessa operação, mas lembrando que seria uma venda de risco, tá? E não teria venda lá embaixo, porque lá embaixo, né, ou seja, perdendo a nuvem, né, que seria o tradicional, o trade system tradicional, digamos assim, eu não tinha o meu estocástico a meu favor. Então fiquem muito atentos a olhar para baixo, tá? Do estocástico lento aí, adaptado, que a gente usa aí. Tem que mudar o parâmetro para 6, a média aritmética dele é 3, tá bom, pessoal? Vocês me perguntam muito sobre isso. Então, nesse vídeo aí eu já faço a menção desse trade system aí novamente, né? Desses parâmetros aí que são muito importantes, tá bom? Uma outra operação que de venda, né? Aí sim, né? É a venda clássica, que foi aí o fechamento do box amarelo abaixo da nuvem, né? Nessa segunda seta vermelha aí à direita do gráfico, vocês estão vendo, né? A entrada no fechamento dele, o stop na sombra dele, como tem que ser, né? Stop sempre técnico, e o alvo, né? O alvo ia ser aonde? Na próxima resistência, né? Ou seja, na resistência no sentido contrário daquela nossa operação, ou seja, vai ser qual o próximo nível de suporte, né, dessa operação. Nós tínhamos ali a faixa de abertura, né, e nós tínhamos ali a média de 96. Então, nesse tipo de operação, sempre buscar aí alvos curtos, tá? 200 a 300 pontos aí, 300 pontos é um bom tamanho aí para você buscar, e dependendo de como está comportando o mercado, você vai mudando até o stop, sai pelo menos com 200 pontos, mas saia com lucro.